Chegamos a Gênesis 30, capítulo 30. 30 dias já estamos. Olha que bênção, né? Então, aqui, o que que nós temos? Raquel, ela percebeu que não podia gerar filhos e ela ficou com muitos ciúmes de Lia, né? E aí ela foi falar com Jacó: faz-me ter filhos também, senão eu morrerei. Qual foi o comportamento de Jacó para com Raquel? Ele se irou com Raquel e ele falou assim: por acaso eu sou Deus para poder, né, fazer você ter filhos? Aí a gente vê um contraste, né, entre Jacó e Isaac. Isaac, ele orou por Rebeca, né? E Jacó, ele se irou com Raquel. E aí o que Raquel fez? Ela ofereceu sua serva Bila. Naquela época era muito normal e era até nos pactos lá de casamento, era normal quando a esposa não podia dar filhos ao marido, ela dava a serva no lugar dele. E inclusive aqui no versículo 3, isso era para o povo pagão, tá? Não para o povo de Deus. E aí Raquel deu Bila para poder ter filhos por meio dela. E ela diz assim: para que eu coloque filhos no meu colo, no meu joelho. E isso também era uma expressão da época que queria dizer: esse filho que ela gerar vai ser meu, eu que vou cuidar. Então era uma forma da serva dar filhos para sua senhora. Aí Jacó, ele deitou com Bila e ela concebeu e deu à luz a um filho. E a esse filho foi dado o nome de Dan. E aí, Dan significa Deus me julgou e também me ouviu. E Bila novamente engravidou e deu o segundo filho a Jacó. E aí então Raquel declarou: eu lutei contra minha própria irmã, as lutas de Deus e prevaleci. Quer dizer, coloca Deus no meio, né? Eu lutei com a minha própria irmã, as lutas de Deus e eu prevaleci. E por isso deu o nome dessa criança de Naphtali. Naphtali, acho que é assim que fala. Então aí Lia, vendo que não tinha mais, tinha cessado, né, de dar filhos, o que que ela fez? Ela falou: ah, eu também vou fazer a mesma coisa que Raquel. Pegou a sua serva Zilpa e deu por mulher a Jacó. E aí Zilpa gerou quem? Gade. E aí Lia falou: bem-aventurada eu sou. E Gade significa boa sorte. E depois Lia também deu novamente a serva Zilpa e ela gerou outro filho que foi chamado de Asser. E aí Lia declarou: eis que estou realizada, eu sou uma mulher realizada, porquanto todas as mulheres dirão que eu sou muito feliz. Então, agora você vê, né? Ela está pensando como as mulheres vão falar dela, vendo que ela é uma mulher de sorte. Por um lado, eles estão começando a ver que tem a mão de Deus aqui, não a mão deles. Vamos dar continuidade para ver. Tendo chegado o tempo da ceifa, o filho Ruben, que era o filho primogênito de Jacó com Lia, ele encontrou lá no campo umas mandrágoras. Era uma planta que eles falavam que era afrodisíaca na época, se fazia poções para as mulheres engravidarem. Então, aqui nós temos meios que não são meios vindos de Deus, meios vindos dos homens, né? E aí Raquel ficou sabendo que o filho dela, Ruben, tinha já achado mandrágoras. E ela foi pedir para sua irmã. E aí Lia ficou brava com ela e disse: não é o bastante que me tenhas tomado marido e queres também tomar as mandrágoras de meu filho? Aqui tem algumas interpretações. Pode ser que Raquel estava dizendo para Jacó não mais coabitar com Lia. Pode ser também como a Lia foi a primeira esposa, Raquel a segunda. Então tem algumas vertentes aqui, né? Pois bem, Raquel disse: Jacó vai dormir contigo essa noite, mas você me dá as mandrágoras de seu filho. Olha a negociação. Então você vê que tem muita negociação aqui, né? Tudo negociação. A Bíblia diz
que o inimigo, ele é o grande negociador. Ele negocia as coisas. Negociar não é depender do Senhor, né? É depender de instrumentos humanos. E aí Jacó coabitou com Lia, e Lia gerou o quinto filho para Jacó, e deu o nome de Isacar. E ela diz que Deus me deu meu pagamento por ter concedido a minha serva ao meu marido. Por isso que ela deu esse nome Isacar. O nome está sempre correlacionado ao momento de vida que elas estão. Então é algo bem egocentrado, né? Mais tarde, Lia engravidou pela sexta vez e deu mais um filho. E esse filho deu o nome de Zebulon. E ela disse: Deus me concedeu um belo presente. Dessa vez, meu marido muito me honrará. Então, o desejo aqui no coração, né? Da atenção de Jacó. Depois, ela deu ainda mais uma. Gerou a luz novamente. E agora foi a primeira vez que Jacó tem uma filha, chamada Diná. E em todos os seus filhos, nós vamos ver que ele teve 12 homens e uma menina. Então, o que nós vemos mediante disso? Deixa eu terminar mais um pouquinho, depois eu falo o restante. Então Deus se lembrou de Raquel. Depois de tudo isso, Deus aqui, depois que elas tiveram gerado vários filhos, Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e tornou ela fértil. Então, quem ouve o nosso clamor é o Senhor. Enquanto a gente fica com as nossas, artimanhas, o Senhor não pode trabalhar. E Raquel concebeu. Você vê, mesmo Raquel tinha pego as mandrágoras, ela não engravidou. Só quando Deus realmente ordenou, ouviu e permitiu. Então não adianta artifícios humanos, né? Raquel concebeu e deu à luz a José. E ela exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E aí, José, que Deus, o Senhor, me deu outro filho, significa que Deus, o Senhor, me deu outro filho. Então, o que nós vemos aqui, né? Que Deus estava abençoando Jacó. Porque lembra, a bênção não é gerar e multiplicar? Então, aqui está tendo gerar e multiplicar, tem uma parte da bênção aqui. Então, por mais confusa que esteja a história, existe a bênção e o caminho de Deus aqui. Deus é perito nas nossas confusões arranjar caminhos, né? Oh, glória a Deus! Quando Raquel gerou a José, então já tinha dado os 14 anos, né? Que ele estava servindo a Labão. E foi falar para Labão assim: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa, para minha terra. Dai-me as minhas mulheres, que já tinha servido 7 anos por uma, 7 anos por outra, né? Então as mulheres já são dele, pelas quais te servi todo esse tempo, e meus filhos, que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Só que veja só, Jacó tinha servido então Labão por 7 anos. Ele tinha o quê? Família, mas ele não tinha nenhum bem, porque todos aqueles 7 anos foi em troca o quê? De pagar o dote pelas esposas. Então, aí nessa negociação, Labão falou assim, então, Labão solicitou, se encontrei graça a teus olhos, peço que fiques. Por que Labão queria que ele ficasse? Porque Labão falou assim, descobri que o Senhor que você serve, ele me abençoou por tua causa. Olha, Labão está reconhecendo. E acrescentou isso, e acrescentou, diante disso, fixa teu salário e eu te pagarei, porque até então Jacó não recebia salário porque ele estava pagando ainda a respeito de Raquel, sobre Raquel e sobre Lia, né? 14 anos. Ao que Jacó respondeu: Tu bem sabes, Jacó reforça, tu bem sabes que a maneira que te servi e como teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. Jacó era fiel em relação ao trabalho, ele era muito cuidadoso. Depois, em Gênesis 31, a gente vai ver ele falando sobre o cuidado dele. E ele diz aqui: o pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente.
O Senhor te abençoou depois que eu vim para te servir. Então você vê aonde Jacó estava pondo a mão, o Senhor estava abençoando ele. Aí Jacó diz: contudo, quando trabalhei em favor de minha família, contudo, quando trabalharei em favor da minha família? Quando eu vou trabalhar para ter bens para minha família? Então Labão lhe propôs: o que desejas que eu te dê? Aí Jacó falou: nada terás de me pagar, se fizeres por mim o que vou solicitar, e voltarei a apacentar o teu rebanho. Então, passarei hoje por. Ele quis dizer assim: que todas as ovelhas, todo o rebanho que Labão tinha, todas as ovelhas que fossem salpicadas, malhadas, cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas, elas serão, pois, o meu salário. Então, por que essas ovelhas salpicadas, malhadas, cordeiras pretos e cabras malhadas e salpicadas? Porque esse tipo de rebanho são rebanhos mais fracos, são rebanhos assim que não são puros, dizer aquela palavra mais comum, não são puro sangue, né? São aquelas que têm, pelo menos dentro desse contexto aqui, que tem algum problema, não tem assim a saúde tão boa. Assim, ele falou isso. E aí Jacó disse: e assim a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos. Se houver dentro do meu rebanho, os rebanhos que não sejam pretos, malhados ou com manchas, você saberá que aquele rebanho não é meu e eu roubei de ti. Mas olha só, Labão disse: acordo fechado, seja como você falou, Jacó. E naquele mesmo dia, Labão reuniu ali os filhos, separou, olhou cuidadosamente todo o rebanho e pegou todos os bodes, os cabritos, pegou tudo que era manchado, com pintas, tudo que era preto e o que? Mandou os filhos levarem distante, a 3 dias de distância de Jacó. Então você vê como Labão, né? É um jogo aqui de falta de confiança, de amor, de irmandade, né? Então aí Jacó o quê? Jacó também usou de outro artifício agora. Ele pegou uns galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando eles parcialmente. Então devia ser algum ritual, alguma coisa que naquela época se sabia fazer, né? Então são coisas que não vêm de Deus. E o que ele fez? Ele punha lá perto do bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar aonde costumava o rebanho beber. E na época que era costume de acasalar, os animais vinham beber ali, ao cruzarem olhando para aqueles galhos, geravam filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Agora sou eu aqui falando. O que eu acho disso? Talvez esses galhos representasse assim para o animal uma insegurança, um medo. E talvez ali na hora da reprodução estivesse um medo latente que gerasse essas listas, salpicamentos, essas manchas. Mas isso que eu falei não tem nada de comprovação, foi um sentimento só que eu tive, tá bom? Então Jacó, ele separava os filhotes do rebanho, que vinha todos listrados e pretos, para ficar com eles, para não ficar com Labão. E todas as fêmeas, olha só, e todas as vezes que as fêmeas fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos lá para o rebanho junto ao bebedouro se acasalarem e terem o que? Filhotes fortes. E toda vez que os animais eram fracos, ele não colocava lá os galhos, para que os animais mais fracos ficassem com Labão. Assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enorme rebanho de ovelhas e cabras.
e a ser proprietário de muitos escravos, escravas, camelos e jumentos. Qual era a riqueza da pessoa nessa época? Era ter rebanhos. Como foi aumentando o rebanho deles, ele teve que o quê? Ter servos, ter escravos, escrava teve que porque antes, em vez de ter funcionários, eles tinham escravos e escrava comprava, né? E também tinha o quê? Camelos e jumentos. Então, Jacó se tornou muito rico.